E a pergunta que não quer calar. Diga lá. O mal utilizou essa situação para tentar desestimular os clientes, para enfraquecer a fé das pessoas. Olha quem está aqui de novo, meu pastor, pastor Mauro Lima, pastor da Primeira Igreja Batista, e ele está aqui hoje nesse vídeo. Nós vamos falar sobre pandemia. E de cara eu já vou logo querendo falar uma coisa séria, pastor. Mande lá. Vamos lá. Como descansar nas promessas de Deus diante de uma pandemia como essa? Muito bem, Tiago. Quer dizer que mais uma vez é uma honra, né, estar com você aqui e poder falar, né, para os seus seguidores, né, feliz por isso. Como descansar? Olha, uma coisa que a palavra do Senhor diz é que tudo passará, mas as suas palavras elas irão permanecer. E isso inclui tudo, inclusive as promessas dele, né? Então, tempo de pandemia, tempo de crise, tempo de perseguição, tempo de qualquer outra coisa que venha de encontro à igreja, de encontro àquelas pessoas que servem, não abalam as promessas de Deus, né? Eu lembro do testemunho de Jó, né? Quando ele declara justamente que os planos, que os sonhos, que os propósitos de Deus, eles não podem ser abalados, eles não mudam, eles não podem ser paralisados. Então eu entendo assim, eu preciso permitir que a palavra de Deus fale mais alto do que aquilo que está em minha volta, né? Porque senão, diante de qualquer coisa, eu vou pensar ou alimentar minha alma como se Deus tivesse me abandonado. Ele nunca me abandona. O Senhor está comigo até no vale da sombra da morte, como diz o próprio salmista Davi, né? Então eu aprendo a descansar nisso, buscando me alimentar, me fortalecer espiritualmente e não permitindo que essas coisas possam de alguma maneira me ferir. Agora, naturalmente, em alguns momentos que a gente tem algum desânimo, né? Passa por algum tipo de tristeza, especialmente quando tem um parente às vezes que adoece, ou às vezes um amigo ou alguém que morre, a gente fica triste. Mas em nenhum momento eu tive dúvida de que Deus estivesse sob o controle de todas as coisas. E hoje muito mais. As pessoas falam muito que essa pandemia veio para paralisar o mundo, a economia foi paralisada, os relacionamentos teve essa complicação, né, pessoas adoecendo. Mas eu falo por mim, nessa pandemia eu casei, vou ser pai, tirei a habilitação, que era uma coisa que eu estava tendo muito problema. Então esse período de pandemia foi um período de crescimento. Porque também nesse período eu não parei, né? Então acho que quando a gente não para, né, mesmo diante da crise e coloca a crise como desafio e não como um problema, eu acho que isso é importante, né? E a importância da gente ter que se adaptar, né? Então eu penso com os discípulos, no momento em que há aquela grande perseguição da igreja, a morte de Jesus, né? Claro que ele veio se entregar, mas quando tiraram a vida de Jesus, que aquilo ali estava sendo amadurecido no coração dos discípulos, que eles tiveram que ir se adaptando, né? Ter que se reunir nas escondidas, né? Até o ponto de eles poderem retomar suas atividades, entre aspas, de maneira normal. Então é uma oportunidade também que a gente tem de aprender coisas novas. Eu vejo que as igrejas elas deram um crescimento. Eu conversei com o pastor Marcos, que é meu discipulador, esses dias. Ele falou assim: olha, esse tempo de pandemia levou o mundo a desenvolver cerca de 10 anos. Aquilo que a gente ia experimentar daqui a 10 anos, estamos experimentando hoje. Da mesma maneira a igreja. A nossa igreja tinha uma questão da transmissão dos cultos, assim, de uma maneira muito fraca, né? Não vou dizer fraca no sentido de limitada. E hoje nós estamos melhorando, estamos cada vez mais impulsionados a melhorar cada vez mais, para que a experiência da pessoa que está em casa seja uma experiência muito marcante, mesmo assistindo o culto pela TV, né? Então eu tenho visto dessa maneira. Uma palavra que o senhor falou bem interessante é a questão de adaptação. Porque hoje a gente já vê outdoor com pessoas com máscara. Hoje já é uma coisa natural. Como a gente, quando há necessidade de adaptação, a gente cria a rotina. Vou sair um pouco do assunto para fazer um comentário, porque muitas vezes a gente diz: meu Deus, como é complicado ler a Bíblia, eu não consigo orar todo dia. Mas será que você já criou um hábito de colocar como rotina? Porque assim, se colocar como rotina, as coisas vão fluir, né? Certamente. É sempre bom você atrelar uma rotina que você está querendo colocar em prática a uma outra rotina que você já tem, né? Então, vamos dar um exemplo: caminhada. Eu quero fazer caminhada todos os dias. Então, se eu procurar atrelar isso a uma outra rotina, por exemplo,
uma rotineira de tomar café da manhã. Que hora eu tomo café da manhã? Às 7 horas da manhã, então eu vou procurar acordar mais cedo, 6 horas, porque assim que eu terminar minha caminhada, eu vou tomar café e qualquer outra coisa que a gente for fazer. Se atrelar alguma outra coisa que já é um hábito na minha vida, fica muito mais fácil, né? Tem há pessoas, por exemplo, eles não tomam café sem antes ler a palavra. Então, você atrela isso aí, esse hábito. Todo dia você toma café? Toma. Então, atrela isso a leitura da Bíblia, vai dar tudo certo. Então, assim, quais foram as grandes dificuldades que o senhor enfrentou nessa pandemia? Muito bem. Essa pandemia, eu acho que ela, de alguma maneira, abalou muita gente. Quando eu falo abalou, não quer dizer que eu me desesperei, mas deu uma chacoalhada. Por exemplo, eu não sabia o que era viver distante dos meus irmãos. A nossa igreja ela tem uma pegada de muita comunhão, né? Muito próximo uns dos outros. A gente fazia muito churrasco, muito momento de comunhão. Meio quilo de carne com guaraná. Com guaraná, né? Justamente. Meio quilo de carne com guaraná de 2 litros, né? Então a gente tinha muito essa pegada. Então, de repente, em um domingo, estava tudo tranquilo. No outro domingo, estava todo mundo isolado. Então isso foi um choque muito grande. Mas assim, uma coisa que foi assim, muito importante foi o momento que a gente teve para perceber quem são as pessoas que realmente estão comprometidas com o seu propósito ministerial. Porque assim, há pessoas, Tiago, que elas querem estar, até gostariam de estar, mas tem medo, tem receio. Mas há outras pessoas que mesmo diante dos medos e receios, elas enfrentam isso aí, né? Então eu percebi que, né, nessa pandemia, uma das dificuldades foi o distanciamento, naturalmente, o processo de ter que se adaptar, né, o uso de máscara, o álcool em gel. E eu nunca tinha ouvido nenhum pastor falando sobre uma experiência como essa. Então, tudo é novo, então a gente ia ter que aprender na prática. Então eu acredito que essa foi a maior dificuldade, né? A quantidade de pessoas para servir ficou limitado. Essa adaptação que a gente tem que fazer com a gente e com a estrutura onde nós estávamos. E outra coisa também era o desconhecimento do quão grave era essa enfermidade, né? Porque aos poucos a gente percebia, não, é muito grave, mas de repente os números mudavam, não é tão grave. Então chegou mais próximo da gente, está próximo da família. Eu lembro quando eu fiquei sabendo do primeiro caso de uma pessoa na igreja que ficou infectada, eu fiquei pensando, chegou mais próximo. Quando chegou na minha família, o primeiro caso da minha família também, ele chegou mais próximo. Graças a Deus, nem da igreja, nem da família, ninguém, graças a Deus, veio a óbito. Mas quando houve essa aproximação, claro, gera uma certa tensão, mas ao mesmo tempo fui percebendo que dava para ir administrando, especialmente as questões emocionais. Porque eu acho que o maior abalo não foi nem na questão física, foi na questão emocional. Ter equilíbrio emocional nesse momento. E como líder, a gente precisa de mais desse equilíbrio e certamente é o Espírito Santo que nos dá. Eu jamais teria esse equilíbrio emocional, quando eu falo essa tranquilidade, esse domínio das minhas faculdades mentais, se o Espírito Santo de Deus não estivesse me conduzindo em cada etapa. Se acalma, é hora de avançar, é hora de parar, é hora de envolver as pessoas. Então, tudo nesse tempo então, foi muito importante. O senhor falou uma coisa interessante, que foi uma coisa nova, né? Pegou todo mundo de surpresa. E aí eu queria perguntar, como foi uma coisa nova? Não tinha uma receita de bolo para seguir. O senhor tem alguma coisa que o senhor disse, cara, fiz errado, não era para ter seguido esse caminho e freou e seguiu outro curso? Olha, uma das coisas que eu procurei ter foi contato com outros pastores. Então nós tínhamos uma rede de pastores, eu falo rede assim, de amigos, de pastores que a gente estava entrando em contato um com o outro, dizendo como é que está sendo aí, como é que está desenvolvendo. Então a gente vai aprendendo um com o outro. Acho que é muito importante, quando a gente está enfrentando uma situação que a gente não sabe, pedir ajuda, né? Ver como as outras pessoas estão enfrentando, quais são as experiências que eles estão passando, trocando esses feedbacks, né? Porque um vai ajudando o outro. Tem coisas que vão dar certo em determinado lugar que não daria certo. Então, eu percebi que foi importante ter essa rede de amigos e de pastores, né? Uma outra coisa foi buscar ter informação com fontes seguras, não com fontes sensacionalistas, nem com pessoas irresponsáveis. Fontes seguras. E
Isso aí também me ajudou a poder orientar os meus liderados, né? Então a gente sempre buscou manter todos os protocolos de segurança estabelecidos pela OMS, pelas autoridades, assim como a gente continua buscando fazer isso. Uma das lições que eu tirei aí é assim, olha, nós sempre iremos precisar de pessoas, sejam elas próximas fisicamente ou distantes, sempre tem que ter essas pessoas que nos orientem, nos ajudem a vencer as dificuldades e, claro, ter fontes confiáveis, né? Outra questão, pastor, né? O senhor teve que parar, estudar, foi um momento de enfrentar, né, uma crise e aí novos desafios. Então, como conciliar, né, família, igreja e organizar as coisas nesse tempo de pandemia? Muito bem. Olha, eu tenho uma coisa no meu coração com relação à igreja, assim, um líder precisa estar à frente. E nessa posição, nesses dois assuntos, né, igreja e família, eu ocupo a liderança, tanto da minha família quanto da igreja. Então, o líder, ele está à frente. Se alguém vai ser atingido, o primeiro será o líder. Se alguém vai apontar o caminho, é o líder que aponta, né? Então, na minha família, o que é que eu busquei? Eu busquei preservá-los naquilo que eu podia preservar, mas eu busquei também envolvê-los naquilo que eu poderia envolver. Então, o que é que eu poderia envolver, especialmente minha esposa, serve, por exemplo, no Ministério do Louvor e no acolhimento das pessoas. Então, ela continuou desenvolvendo o seu ministério dentro das limitações, então ela estava ali me acompanhando. Então, no ministério, com minha família, eu pude envolver, mas também foi um tempo que eu aproveitei demais, né? Com os meus filhos, com minha esposa, um tempo para estar mais com eles, sentando no sofá, brincando um pouquinho mais. Então, eu entendi que essa pandemia também foi uma oportunidade que Deus deu para que eu pudesse, bem como outros pastores também que eu conheço, outras pessoas, valorizar um pouco a família. Com a igreja também da mesma maneira, né? A gente buscou fazer uso da tecnologia de reuniões online, os cultos online, ligações, então tudo que a gente poderia fazer e aproveitar, a gente fazia. Agora, claro, como a gente tem uma equipe que estava servindo com a gente, a maioria das pessoas que são líderes da igreja, graças a Deus, eles permaneceram, né? Tiveram condições de permanecer, então a gente continuou mantendo esse contato. Quem eu poderia continuar presencialmente, eu continuava, né? O distanciamento normal, mas eu entendi que eu precisava, naquele momento, transmitir para as pessoas a segurança que Deus estava me dando. Não era uma coisa de Mauro. Mauro era um cara muito positivo. Não era Mauro, era Deus falando. Então eu precisava fazer com que as pessoas compreendessem o que Deus estava falando no meu coração. Então eu precisei somente um culto, ficar distante, não participar, mas todos os outros estavam lá, todos estavam participando, tudo eu estava envolvido e não me senti sobrecarregado. Agora, claro, vivendo com coisas novas, eu me senti ainda mais desafiado, como eu estou sentindo desafiado ainda hoje, né? E a pergunta que não quer calar. Diga lá. O senhor teve medo quando começou essa pandemia, se agora, aí a igreja, e assim, como foi a questão? Não, eu vou continuar trabalhando na obra, porque eu acompanho, sou ovelha, né? Eu vi que o senhor não parou e estava lá, mas não deu medo, não? Olha, Tiago, eu não tive um medo no sentido de pensar em parar. Em nenhum momento eu tive esse medo. O que eu tive foi algumas vezes cautela, né? Então houve um momento em que eu tive um contato com uma pessoa que teve coronavírus e naquele momento, como a gente não sabia muito, pensava assim, se teve contato com alguém que teve contato, você pode ter sido contaminado. E eu, no outro dia, eu procurei posto de saúde, pedi informação, então eu sempre trabalhei muito com a questão da informação. E elas me deram tranquilidade e tal, então, bem, se esse pessoal está me dando tranquilidade e conhece melhor do que eu, então eu vou ficar tranquilo. Agora, assim, em nenhum momento eu pensei em parar, em nenhum momento eu pensei em desacelerar, em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu sempre tive essa convicção que Deus é Deus, cara. É Deus que estava confirmando, estava me estimulando a continuar servindo a Ele. Agora, naturalmente, eu busquei ter um cuidado, especialmente com os meus pais, por exemplo, né? Procurando orientá-los a ficar, ter o cuidado, não trabalhar, não sair de casa, aquela coisa toda, mas com a questão ministerial não, eu estou com mais vontade de servir ainda, eu estou sentindo mais
vontade de servir, porque eu tenho essa santa impulsividade, né? Eu sou aquele de Pedro, né? Eu posso até afundar nas águas, mas eu vou dar o primeiro passo, eu vou usar isso aí, né? E naturalmente as experiências, elas nos ajudam a amadurecer e crescer. Então, eu sou um Mauro muito melhor do que eu era no mês de março, quando começou a pandemia. Você que está vendo esse vídeo, talvez não conheça a rotina do nosso pastor e tudo. Minha esposa, ela de vez em quando ela diz, né, é mais fácil eu pegar coronavírus em outro lugar do que na igreja. Porque quando chega na igreja, aferição de temperatura, álcool em gel, tem agora até um tapete Sanitizante, né? Então foi o nosso pastor, meu pastor não fez nada irresponsável. Né? Não, ele está aí e chamando o povo para a igreja, não. Foi tudo, né, dentro dos parâmetros para que tenha a segurança, né, dos irmãos. Justamente, a gente buscou cumprir com todas as normas de distanciamento das cadeiras, de tudo isso que o Tiago falou, mas uma das coisas que a gente também teve cuidado foi de não querer exagerar, como algumas pessoas gostariam que a gente exagerasse, né? Então, há pessoas que queriam que tudo fosse de maneira exagerada, né? Então, a gente, não, eu não preciso ser nem 8 nem 80, eu preciso estar no equilíbrio aqui. Então, a gente tem buscado ter esse equilíbrio. E um detalhe, Tiago, nós temos aí em março, 6 meses praticamente de pandemia, e graças a Deus, nenhuma das pessoas que serviram durante todo esse tempo adoeceram ou foram contaminadas. Nenhuma. Cuidado tanto das pessoas quanto o cuidado de Deus é incrível. E aí, falando nessa questão de que a igreja não parou, dos cuidados, uma coisa que eu observei, que parece que a igreja foi uma das que foi mais incentivada a parar, como se fosse um serviço de segunda utilidade para a sociedade. Eu tive essa impressão. Então, qual é a impressão? Se eu teve essa impressão, qual é a colocação dessa ideia? Olha, Tiago, eu entendo assim, que nós estamos lutando contra essas potestades. O mal utilizou essa situação para tentar desestimular os clientes, para enfraquecer a fé das pessoas, usou os mecanismos governamentais, infelizmente, para ir contra a igreja. E eu digo a você, Tiago, a igreja, não é porque eu sou pastor não, mas eu percebi que a igreja foi das poucas instituições que mais tiveram cuidado. Por quê? Porque a gente cuida de vidas. Então, qual o protocolo? A gente buscou seguir o protocolo, não é porque nós queremos ser melhor do que ninguém, é porque nós queremos cuidar das vidas como Cristo cuidaria de nós se fosse pessoalmente. Então, eu realmente percebi, não somente houve, como continua. Por exemplo, na questão do distanciamento, das mudanças das regras, das flexibilidades, tudo foi citado. Né? Restaurante foi citado, shopping foi citado, mas a igreja não foi citada. Então a gente precisou procurar a informação técnica. Não citaram a igreja, o que a gente faz agora? Até que as autoridades falaram, não, você segue aquilo que é norma para esses outros meios. Então a gente tem buscado seguir, mas naturalmente nós percebemos que algumas pessoas que infelizmente ocupam funções de lideranças governamentais não dão o devido valor que deveriam dar às igrejas. E vale salientar que há e continua sempre, houve sempre e continua tendo uma mobilização das igrejas, especialmente para cuidar dos mais necessitados, porque nesse período de pandemia muita gente ficou desempregada, muita gente ficou sem receber dinheiro, apesar desse auxílio que houve depois, mas no início as pessoas não tinham praticamente nada. Foram as igrejas que se mobilizaram para ajudar essas pessoas e até hoje eu não vi qualquer tipo de pronunciamento de qualquer tipo de autoridade, eu falo estadual e municipal, parabenizando ou reconhecendo aquilo que as igrejas fizeram. Não vi nada e também não espero que eles façam isso. A gente faz isso porque a gente ama, a gente quer cuidar das pessoas, Deus nos chamou para isso, mas naturalmente eu penso que eles deveriam ter um olhar com mais amor e naturalmente vendo a igreja como alguém que contribui, né, para que a cidade, para que o estado, o Brasil e o mundo possam ser um lugar bem melhor para se viver. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, né? Nós enfrentamos uma situação muito difícil, a situação de pandemia, mas aproveite. Essa foi uma oportunidade que Deus nos deu para crescermos e avançarmos. Amém.
Quero agradecer mais uma vez a presença do meu pastor aqui no meu canal, o incentivo que o Senhor tem me dado, o Senhor tem sido bênção na minha vida. Então você que ainda não conhece a Primeira Igreja Batista em Serra Talhada, siga a nossa igreja lá aqui no YouTube mesmo e vamos apoiar a obra A Causa de Cristo, que é o único meio de Jesus da nossa salvação. Você que não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, compartilha aí com os amigos e até a próxima. Graça e paz! Tchau!